Bom dia, bom dia! Quarta-feira! Hoje nós temos movimentos importantíssimos acontecendo no céu. Eu vou começar a falar de uma quadratura que acontece entre a Vênus, que está em Capricórnio, e os nodos lunares. Gente, os nodos lunares, sempre que eles são ativados, representam um movimento predestinado, algo que já estava programado pelo divino para acontecer em nossas vidas. E como estamos falando da Vênus, que é um planeta que rege os relacionamentos e rege também a nossa vida financeira, e é um aspecto de quadratura, que é algo mais tensionado, eu quero que você se atente aos acontecimentos que te atravessarem ao longo desse dia especificamente e que você se coloque numa postura de observador, de observadora dessa situação, tentando extrair o aprendizado que essa situação, que esse contexto tem para trazer para a sua vida, certo? Então, a primeira mensagem vai muito nesse sentido, de se colocar em um estado de presença e de neutralidade, se for possível para você. Neutralidade, porque a postura é do observador. Sabe quando você está meditando? Confesso que eu não tenho muito a prática de meditar. Na verdade, esse ano de 2024 é que eu tenho sentido chamados por esse caminho. A espiritualidade realmente me chamando, filha, vamos meditar. E aí, uma vez por semana, umas duas vezes por semana, depende aí, como 2024 começou agora, já teve momentos sim de umas duas vezes na semana eu sentar e me colocar em estado de presença e de meditação. Eu gosto de estar em estado meditativo, que é diferente de meditar em si. Você pode estar em estado meditativo quando você contempla a natureza, por exemplo, né? Eu amo pássaros, amo aves, já comentei aqui algumas vezes, e eu fico em estado de presença durante minutos, observando pássaros e observando o céu, observando flores e árvores. Mas o meditar em si, o sentar, fazer uma posição específica ou colocar as mãos em uma posição específica, que são os mudras, não sei se eu estou falando correto a palavra. Isso eu confesso que eu não tinha o costume, mas estou começando a trazer para minha rotina, estou construindo esse hábito. E nesse dia tenho chamado para que você se coloque em uma postura de observador, que vai muito de encontro à postura da meditação, quando você está observando o seu fluxo de pensamentos sem, de fato, mergulhar naquele fluxo de pensamentos. Então, hoje, fique atenta, fique atento aos relacionamentos, às relações e aos acontecimentos que te atravessarem, se colocando nessa postura de observação, de auto-observação, de autoanálise. Combinado? Bom, passando agora para os próximos aspectos que são assim maravilhosos, maravilhosos. Gente, ambos acontecem à noite. A Vênus em Capricórnio aciona em trígono Urano em Touro. Isso daqui é muito auspicioso, mas muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto. Estamos falando da Vênus, que é um dos benéficos do zodíaco. Nós temos três grandes benéficos no zodíaco: Sol, Júpiter e a Vênus. Então, a Vênus já é um planeta que traz essa tonalidade auspiciosa, abundância, prosperidade, amor, afeto, o receber, traz uma frequência de recebimento, acionando em trígono, que é o aspecto mais positivo do zodíaco, Urano em Touro. Então, estamos falando de reviravoltas positivas, porque Urano rege as reviravoltas, rege as surpresas, rege tudo que é repentino e inesperado. E nesse caso aqui, por ser um trígono e por ser um trígono protagonizado pela Vênus, estamos falando sim de possibilidade de receber algum ganho financeiro inesperado. Então, você recebendo aí um Pix ou enfim, um bônus, um dinheiro que cai na sua conta e que você não estava esperando, ou até mesmo um dinheiro que você estava assim esperando por muito tempo, mas
demorou tanto que você até desacreditou. E aí ele cai na sua conta. E como estamos falando de um aspecto que é entre planetas, não é um aspecto lunar, pode se estender essa frequência ao longo dos próximos 7 dias. Então temos esse período para acontecer. Estou falando especificamente de dinheiro porque quem aciona esse trígono são signos de elemento terra. Capricórnio e Touro, que são duas egrégoras zodiacais que versam sobre finanças, sobre dinheiro mesmo. Mas óbvio, gente, que se estende para outros campos, para outras polaridades, como o setor afetivo. Então podemos ter surpresas no setor afetivo, pessoas importantes entrando na sua vida ou retornando para a sua vida, porque são dois signos que versam sobre longos prazos, Capricórnio e Touro. Então, pessoas que você não via há muito tempo, retornando para sua vida, um amigo especial, até um amor mesmo, um afeto de muito tempo retornando, ou algum comunicado, né? A relação tomando uma outra nuance, ganhando aspectos novos. Urano também rege a inovação, então temos um quê de novidade aqui se apresentando nos relacionamentos e novidades positivas. Se você quiser fazer algum tipo de movimento a nível de relação, essa semana está bem auspiciosa para isso. Pedidos de namoro, pedidos de casamento, para dar um passo mesmo na relação, conversar sobre morar juntos, por exemplo, conversar sobre filhos, conversar sobre o futuro, está bem facilitado nessa semana. Movimentos também relacionados ao setor profissional e financeiro auspiciosos demais ao longo dessa semana. Se você quiser começar o Instagram, começar o YouTube, tudo relacionado a mídias sociais e a tecnologias, porque Urano rege as tecnologias, estão facilitados. Quiser se planejar para começar na lua nova, porque ainda estamos na lua minguante, eu sei que tem gente que tem birra com lua minguante, e eu gosto de reforçar aqui com você que a lua é um dos astros no céu, existem outros astros no céu, e nós não precisamos ter medo dos astros e dos movimentos que os astros fazem, né? A fase minguante é uma das fases da lua, assim como um planeta retrogradando é um movimento natural que acontece. Não precisamos ter medo dos movimentos que os astros fazem, tá, gente? Não fiquem assim, ai, não vou fazer tal movimento porque estamos na lua minguante. Se tem outros aspectos positivos, nesse caso aqui, não vou xingar, né? Não gosto muito de xingar, mas temos um super aspecto positivo acontecendo aqui. Meu Deus, se você quiser usar essa egrégora, essa corrente energética para fazer um movimento empreendedor, um movimento inovador, faz mesmo, porque está super auspicioso. Movimentos financeiros, como eu ia falando, se você já vinha pensando em investir, comece, porque hoje está bem positivo para que você dê esse primeiro passo, para iniciar essa jornada como investidor, como investidora na sua vida. E se for algo inovador também, como criptomoeda, super aberto aqui com esse aspecto acontecendo no céu, tá? Aproveite essa corrente energética porque ela tá maravilhosa. Um outro aspecto que acontece hoje é Marte em Capricórnio, acionando positivamente Netuno em Peixes. Marte é ação, Marte é movimento, e Marte é um arquétipo de aceleração, de agilidade. Então, movimentos importantes e movimentos rápidos estão para acontecer. E movimentos milagrosos, não quaisquer movimentos, mas movimentos milagrosos. Por que milagrosos? Porque temos Netuno protagonizando esse sextil junto com Marte em Capricórnio, Netuno em Peixes. E Netuno rege os milagres. Netuno rege o contato com o divino. Então, se você tiver em um momento da sua vida que você sente que precisa de uma intervenção divina, da mão do divino para te conduzir, intencione por isso. Hoje está maravilhoso para você intencionar mesmo. Conversar com as suas falantes espirituais, sentar e ter uma conversa de coração aberto com Deus, uma prece, uma oração,
sabe? Conversar mesmo, colocar tudo que você sente, as suas angústias, as suas preocupações, os seus medos, as suas inseguranças, falar também sobre o seu futuro, sobre o que você deseja para o futuro. Estamos falando de planetas em Capricórnio fazendo aspectos positivos e a energia capricorniana ela versa sobre longos prazos, sobre o futuro. Então converse com a espiritualidade. Olha, Deus, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Para o futuro eu quero realizar tais e tais sonhos. Os sonhos que eu tenho no meu coração, os meus sonhos de alma são esses, esses e esses. Intenciona, conversa, porque nós temos essa abertura como um portal. Hoje, a energia dessa quarta-feira é como um portal mesmo, para que movimentos milagrosos possam se manifestar em nossas vidas. Agora, é importante que você acredite que isso pode acontecer, que você entregue. E se forem situações que fogem do seu controle, melhor ainda, bota nas mãos de Deus, bota nas mãos do todo, do divino, e confia. Confia que o melhor vai acontecer. Para quem é novo aqui no canal, vai ouvir essa história pela primeira vez. Para quem não é, vai ouvir mais uma vez sim. Teve um período da minha vida, gente, que foi um período bem desafiador, foi um dos piores momentos da minha vida, em que eu morei de favor. Eu morei de favor durante pouco mais de 3 anos em casa de parentes. E foi assim, muito, muito difícil mesmo. Eu não podia usar o banheiro da casa. Teve um período também que eu não podia comer na casa, né? Então, eu comia na rua, me alimentava na rua. E o banheiro, eu não podia usar o banheiro. Eu tinha que esperar todo mundo dormir para poder usar o banheiro da casa. E assim, eu já estava no meu limite. No finalzinho do terceiro ano, eu já estava no meu limite. E eu trabalhava muito, trabalhava, estudava e fazia a graduação, né? Estava no início da minha graduação em psicologia. Nesse caso, eu morava na periferia, a casa desses parentes era numa periferia aqui de Salvador. Eu trabalhava 6 horas por dia, eu era reda no estado, tinha passado em um concurso, então eu era reda no estado de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu fazia preparatório para concurso. Então eu passava o dia inteiro, literalmente, na rua, toda semana, para que para que o mais rápido possível eu conseguisse sair daquele contexto. Todo o dinheiro que eu recebia do meu salário, eu juntava. Eu praticamente não comprava nada para mim. Eu tinha as mesmas blusinhas para ir para a faculdade, uma única calça jeans que eu usava todos os dias para trabalhar e para ir para a faculdade, sandalinha rasteira, uma vida muito, muito simples mesmo, porque o meu dinheiro era todo direcionado para juntar para comprar uma casa para mim, para sair daquela situação. E eu juntei dinheiro, eu cheguei a juntar na época, eu era assalariada, tá? Recebia um salário mínimo. Eu cheguei. Tem 10 anos essa história, tá, gente? Um pouco mais de 10 anos, na verdade. Eu cheguei a juntar na época R$ 6.000 e comecei a procurar casas para comprar. R$ 6.000 naquela época era um valor ok, não era assim nada grandioso, mas também já dava para comprar alguma casa na periferia. E eu encontrei casas em periferias mais distantes ainda daquela que eu morava naquele momento e cogitei comprar, só que eram lugares perigosos. Eu ia morar sozinha, eu namorava, mas eu ia fazer esse movimento sozinha, então eu ia morar sozinha, fiquei com muito medo, né? Vocês sabem que a realidade para uma mulher é diferente da realidade para um homem. E existem alguns contextos, algumas questões sociais que a gente precisa levar em consideração quando se vai morar sozinha, né, sendo mulher. Eu era uma menina de 20 e pouquinhos anos na época, eu tinha 21 anos de idade. E aí aquilo começou a me desmotivar, sabe? Porque depois de tanto tempo juntando dinheiro, eu ainda não tinha juntado o suficiente para conseguir uma casa que fosse ok, que me permitisse me sentir segura, né? E aquilo me desmotivou, fez com que eu ficasse angustiada e triste, sentisse que os movimentos que eu tinha feito até então não tinham valido a pena. E eu entreguei, sabe? Eu tive uma conversa séria com Deus e entreguei. Mas assim, foi uma entrega meio que desacreditada. Mas mesmo assim,
movimentos milagrosos aconteceram na minha vida dali em diante. Em questão de meses, eu saí da periferia, vim morar no centro da cidade, pude morar sozinha no centro da cidade, ter a minha paz, num lugar tranquilo, em que eu pude estudar, pude me dedicar apenas aos meus estudos também, porque era algo que eu pedia muito a Deus. Eu queria muito viver a Universidade Federal da maneira que ela merece ser vivida, né, em plenitude, aproveitando as oportunidades de iniciação científica, as oportunidades de ser petiana, por exemplo, de viajar, de apresentar trabalho em congresso. Então, tudo isso me foi permitido no intervalo de meses após essa entrega e após essa conversa com Deus. Então, quando eu digo para vocês sentarem com as suas falanges, sentar com Deus e conversar, é nesse sentido que eu estou falando. Para que você realmente abra o seu coração e solte, sabe? Entrega, entrega. E nós temos essa abertura aqui na quarta-feira. Então faça esse movimento. Coloque na mesa as suas inseguranças, os seus medos, as suas angústias, até a sua descrença. Coloque na mesa. Entrega uma conversa de coração aberto. E se permita entrar nessa frequência também. Sabe? Se colocando nesse lugar, Senhor, eu te permito guiar a minha vida. Eu permito que o Senhor faça os movimentos que precisam ser feitos na minha trajetória nesse momento. Eu permito que a sua mão faça as intervenções necessárias na minha vida. Eu solto o controle e eu confio plenamente na sua guiança. Hoje tem essa abertura para isso, gente. Então aproveite. E um outro ponto que eles estão reforçando aqui, vou abrir um parêntese, perdão, eu tô com a rinite meio atacada, então a minha voz tá nasalada e algumas palavras ficam truncadinhas, tá? Então vocês me perdoem. E o barulhinho aqui do nariz entupido também, vocês me perdoem. Fecha o parêntese. Os mentores que me acompanham nesse trabalho estão pedindo para reforçar um ponto que alguns de vocês estão às portas de um movimento grandioso, de algo muito grande mesmo para acontecer em sua vida, e muito positivo, tá? Mudanças que representam reviravoltas, que vão tirar você de um lugar e te colocar em um contexto completamente diferente. No intervalo aí de algumas semanas, 8 semanas, para alguns de vocês, alguns meses, né? Mas não são muitos meses, não. Intervalo de no máximo 6 meses. Você saindo de uma situação e indo para um contexto completamente diferente, melhor, maior e melhor. Então tem realmente um movimento milagroso, repentino e abundante para acontecer em sua vida em breve. Mas é importante que você fortaleça a sua fé. É importante que você também entregue o controle, solte o controle e confie. Quando eu digo solte o controle e confie, não é para não fazer nada. É para você fazer a sua parte sem tentar controlar os acontecimentos, as situações e os relacionamentos. Solta o controle e faz o que te cabe. O que está dentro do seu campo de ação, faça os movimentos que cabem a você. Então, digamos, iniciar um Instagram, cabe a mim? Cabe. Então, vou fazer a minha parte. Criar o conteúdo para alimentar essa página no Instagram. É a minha parte? É a minha parte, eu vou fazer. Vou fazer tudo bonitinho, conforme eu estudei. Estou estudando sobre o YouTube, sobre o Instagram. Vou seguir ali tudo que eu estudei. Como criar os títulos, como usar as hashtags, qual tipo de capa eu vou colocar, que tipo de música eu vou utilizar. O restante, se esse conteúdo vai viralizar, se esse conteúdo vai chegar nas pessoas certas ou não. Aí já ultrapassa o meu campo de ação. Eu vou me atentar ao que me cabe fazer. E vou ser responsável e comprometida com esse fazer. Com fazer a minha parte. O restante eu solto o controle. O restante eu solto e confio.
que movimentos grandiosos, milagrosos, repentinos e abundantes estão para se manifestar. Confia, confia, faz a sua parte, faz o que te cabe e confia. Certo, meus amores? Desejo uma linda quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.